dia. Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor do Sebrae São Paulo. Meu nome é Mariana, trabalho no Sebrae e estou aqui para apresentar o nosso palestrante, que é o Caio Bretones. Ele vai falar sobre como o mercado digital influencia a geração de negócios. Ele é CEO da Mobile2U Tecnologia, é administrador formado pela Universidade Mackenzie, com passagens em diversas empresas de importação e exportação, como a FedEx, Federal Express, onde adquiriu experiência no atendimento e tratamento personalizado dos clientes. Antes do Caio começar a palestra dele, a gente vai passar rapidamente um vídeo do nosso presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Paulo Scaff, e aí em seguida ele começa a palestra dele. Obrigada pela presença, gente. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor 2017 do Sebrae São Paulo. Por esses corredores, mais de 400 estandes de oportunidades para você. Oportunidades para franquias, de representações comerciais, disposições de máquinas que você pode aproveitar para o seu negócio, máquinas para fazer brigadeiro, para fazer coxinha, para fazer sandália, uma área de tecnologia que você pode identificar um software adequado para a sua empresa, para o seu negócio, além de palestras, orientações. Se você já tem a sua empresa, você pode fazer um diagnóstico dela e, dependendo do resultado, levar uma receita de como melhorar o desempenho, a gestão, dentro de melhores resultados. Gente, o segredo é como uma empresa tem que se fortalecer, para crescer, para dar empregos, para dar oportunidades ao Brasil. E para isso, o Sebrae tem essa exposição durante 4 dias, tudo de graça, para fazer com que você encontre um caminho e, se você já tem esse caminho, você melhore os melhores resultados. Eu desejo sucesso a todos vocês e aproveitem bastante esses 4 dias, tudo de graça, na Feira do Empreendedor 2017 do Sebrae. Bom dia, pessoal. Bom dia. Contar um pouco de você. Hoje a gente vai falar um pouco de aplicativos. Meu nome é Caio Bretones, sou fundador da Mobile2U Tecnologia. Sim, somos apaixonados por tecnologia e é por isso que estamos aqui hoje para mostrar um pouquinho do que a tecnologia vem fazendo nesse dia a dia nosso, e muitas vezes a gente nem percebe a influência que ela tem no nosso dia a dia. Hoje, especificamente, eu trouxe 3 histórias para vocês. A primeira delas, eu vou contar um pouco sobre a Mobile2U, o que a gente vem fazendo e como isso vem influenciando nas outras 2 histórias. E a segunda história é sobre o mercado digital e sobre como a gente vem revolucionando a interação dos usuários via os aplicativos e a interação dos usuários com o mundo. E minha terceira história é um case prático do que a gente já fez juntando o Mobile2U e juntando o mercado digital, num case que é muito bacana e eu vou contar para vocês. E vamos lá. Beleza. Primeira história sobre a Mobile2U. Sem isso, nada disso estaria acontecendo. Foi onde, em 2011, no final do ano, eu e meu sócio da época, resolvemos fundar a Mobile2U, 2 apaixonados por tecnologia e com muitos sonhos. E desde o primeiro dia, o nosso intuito principal sempre foi fazer com que a tecnologia mudasse o dia a dia das pessoas e mudasse como as pessoas têm os processos dela, que são feitos diariamente, e muitas vezes você nem percebe que a tecnologia vem te ajudando momento após momento. Então, numa sala de 20 metros quadrados, com muito entusiasmo, a gente fundou a Mobile2U e ao longo desses 5 anos, a Mobile2U já desenvolveu mais de 200 aplicativos, o que significa mais ou menos 3 aplicativos por mês, desde a fundação da empresa, o que resumiu em mais de 3 milhões de downloads até agora, o que eu fiz as contas e dá mais ou menos 1.000 downloads por dia desde o primeiro dia de fundação da Mobile2U. O que é muita coisa e é muito difícil chegar nesse número. E com isso tudo, o que a gente aprendeu? O que a gente aprendeu com todos esses cases? Cada case, cada produto novo lançado, a gente sempre
implementou uma tecnologia nova, sempre teve o intuito de, com a tecnologia, poder recriar o amanhã. Então, não adianta só a gente pensar no agora. Então, com a tecnologia que a gente sempre criou, a gente sempre ficou imaginando o amanhã e imaginando o que a gente poderia fazer com tudo aquilo que a gente estava criando. Então, nesse gráfico, fica simples de entender como foi a evolução da Mobile to You, mas não só isso, nesses últimos anos, mas não só isso. Isso mostra também a evolução do mercado digital. Porque se você for perceber que depois de 2013, as demandas mobile começaram a ficar cada vez mais claras, que não eram mais demandas, eram necessidades. Então, a gente começou a desenvolver aplicações que são voltadas para o mercado digital e sempre voltadas à geração de valor, seja um valor intangível ou tangível por meio de venda das aplicações. Mas o bacana de analisar nesse gráfico não só o número de aplicações que a gente acabou desenvolvendo pela Mobile to You, mas é como o digital já se tornou uma necessidade. Hoje você não imagina pegar o táxi ligando para uma cooperativa. Então, hoje você não se imagina fechar uma viagem por meio de uma assessoria de viagem. Então, processos intermediários estão se esgotando, estão sendo expelidos do mundo. Então, a gente está aqui para ajudar e contar para vocês, empreendedores, que todo mundo tem essa veia empreendedora, que todo mundo pode fazer alguma coisa saindo da sua zona de conforto. E no meio disso tudo, no meio de todas essas aplicações que a gente já desenvolveu, muitas marcas multinacionais, empreendedores malucos já entregaram suas marcas em nossas mãos para a gente criar algumas soluções digitais. Então, mais ou menos, esse é o contexto da Mobile to You, para vocês entenderem o que a gente faz. E a gente é justamente apaixonado por fazer aplicativos tailor-made, que são aplicativos sob demanda, aplicativos como se fosse um alfaiate, que é aquele corte perfeito para o negócio e para a demanda do usuário. Agora, falando um pouquinho de mercado digital e de como a gente vem trazendo soluções para que ele evolua, é legal a gente avaliar o contexto inteiro. Então, qual é o mercado? O mercado digital, primeiro, para analisar o mercado digital, a gente precisa analisar o macro. O macro é o quê? É o consumo físico e o consumo digital. Todo mundo sabe que o consumo físico e o varejo físico, ele vem sofrendo bastante com a economia e também com a facilidade que você tem de fazer as compras digitalmente, de pesquisar o melhor preço, de receber em casa. Todo mundo sabe disso. E uma coisa muito importante de analisar é que o offline, ele vem caindo muito a sua demanda. Claro que ele não vai acabar, mas o online, ele vem cada vez mais se superando. O online vem cada vez mais fazendo parte também do mercado offline. Então, isso é um fator que a gente precisa analisar, não só dessa forma macro, mas voltar lá atrás e perceber o que mudou no comportamento do consumidor. Então, o que será que mudou para esse consumidor que ia até as lojas, que comprava e pesquisava preços e produtos, e fazia os seus comparativos? O que mudou para que aquele cenário macro estivesse daquele jeito? Então, o que mudou foi, inicialmente, lá atrás, o consumidor, ele era um consumidor tailor-made. O que é isso? É aquele consumidor que faz as suas próprias coisas, ou é aquele consumidor que conhece alguém que fabrica uma roupa, por exemplo, e ele ia até aquela pessoa e consumia aquele produto especificamente para o uso dele. E isso foi evoluindo. Essas pessoas que produziam produtos começaram a criar lojas, e em cima da criação de lojas, o consumidor também mudou. O consumidor virou um consumidor físico. Então ele vai até a loja, ele experimenta qual que é a peça que ele mais gostou, ele experimenta a variedade de produtos que tem na loja, e com isso, esse comprador ele se tornou mais ágil, ele se tornou mais dinâmico. E esse
esse dinamismo, depois dos anos 90, ele permitiu que o comprador ele virasse um comprador digital. Um comprador que tem acesso à plataforma web para fazer pesquisa e para comprar. Tudo bem, ainda no começo da ideia da compra online, nos anos 90, onde tudo era muito antigo e devagar, mas o comprador ele já tinha essa oportunidade de fazer compras online. E depois disso, o comprador ele virou um comprador multicanal, porque ele já tinha a plataforma web para fazer as compras e para consumir, mas ele também tem as lojas do varejo. Então ele é aquele comprador que vai até a loja, experimenta o produto, pesquisa na internet, compra pela internet, às vezes compra pela loja. Então é o comprador que mudou a sua mentalidade, que mudou a sua cabeça. E isso foi muito importante para o próximo passo, que é o comprador omni. Hoje a gente vai entrar nesse tema de omnichannel, porque não teria como falar aqui de consumo sem citar o omnichannel, mas esse comprador ele virou um comprador omni. O comprador omni já é aquele comprador que já é impactado nas redes sociais, já é impactado nas suas plataformas digitais que ele já possui, já recebe cupons promocionais, vai até a loja, compra pela internet, tem essa interatividade entre físico e digital, entre online e offline. E a evolução desse comprador, ele é o comprador OmniPay, que é aquele comprador que já tem wearables, ele já tem o óculos que tudo vê, ele já tem o smartwatch, o celular dele já é o de última geração, e com essas tecnologias ele já consegue fazer pagamento digital, ele já consegue transferir a carteira dele para uma carteira digital. Essa carteira esse perfil de comprador Omni, de OmniPay, ele é o próximo perfil que a gente mais vai ver no mercado. Esse comprador OmniPay, ele é um comprador que ter uma carteira na mão é opcional. Esse é o comprador que vai abandonar o plástico do cartão de crédito. Esse é o comprador digital, esse é o comprador do futuro. Então, entendendo a visão macro do mercado digital e do consumo, seja digital, seja varejo físico, e da evolução da cabeça do comprador, o que a gente consegue trazer para vocês? Eu trouxe 3 pontos muito importantes. O primeiro deles é o mobile commerce, e é tudo que você consegue vender, e não só vender gerando dinheiro, mas vender coisas intangíveis, que é o que? O business intelligence da plataforma. Então hoje eu trouxe 3 temas: mobile commerce, omnichannel e BOPS. O BOPS não é todo mundo que já escutou, omnichannel muita gente já deve ter ouvido, mas o BOPS é o Buy Online Pick Up in Store. Isso é uma tendência que já vem sendo avaliada há 1 ano e meio nos Estados Unidos, e eu vou entrar em mais detalhes para vocês, mas é super interessante a gente estar por dentro disso, porque não é tanto que se fala do BOPS, e ele tem uma importância muito grande para o varejo. Primeiro, sobre o mobile commerce. O que é mobile commerce? Mobile commerce é esses aplicativos que vocês têm aí, que vocês ficam gastando dinheiro. O mobile commerce, ele é aquela atitude de você pedir um táxi sem precisar fazer um sinal, de você pedir um carro sem precisar ter dinheiro, de você estacionar um carro em São Paulo sem precisar do papelzinho, do talãozinho, que aliás esse aplicativo é da Mobile to Use, tá, gente? Que é da Zona Sul de São Paulo. Um deles é nosso, Estaciona App, depois baixa, ficou muito bonito. Então, o mobile commerce, ele envolve tudo isso. O mobile commerce, ele é todo tipo de transação que hoje você não se imagina ligando numa cooperativa de táxi para pedir. Esse é um modelo de serviço do mobile commerce. Tem outros serviços que também muita gente usa, como por exemplo serviços on demand. Então, Netflix, Spotify, Apple Music, todos esses são mobile commerce, eles são um marketplace, mas é um marketplace diferenciado, é um marketplace de assinatura. O que isso significa?
o mercado de assinaturas ele vem crescendo absurdamente nesses anos. E por quê? Pela facilidade. Porque qualquer plano de assinatura, a empresa te dá uma facilidade muito grande. Ele te dá esses 3 meses de trial, onde você é fidelizado pela plataforma, onde você ganha benefícios por estar na plataforma, e você pode cancelar no 3º mês sem problemas, mas 90% das pessoas não cancelam. E eles têm esse período para te manter fidelizado. E te mantendo fidelizado, ele cria um histórico seu na plataforma, ele entende o que você consome, ele entende o que você gosta, ele te oferece outras coisas, e você fala, pô, não vou sair. E você só vai lembrar que o seu cartão está lá quando ele vencer e você precisar colocar outro cartão. Então, esse modelo é um modelo que está fazendo muito sucesso. Mas não se prendam só no modelo de assinatura desse tipo, de serviços on demand. Porque todo serviço de assinatura hoje está crescendo muito. Pode ser assinatura para vinho, assinatura para receber cervejas artesanais, assinatura para receber fralda em casa. Então, tudo isso está por trás de uma plataforma digital. Tudo isso tem um respaldo tecnológico por trás. Então, precisamos abrir a cabeça para que não nos concentramos só nisso. Isso daqui, claro, eles têm conteúdo para oferecer, mas você consegue pensar de uma forma diferente, oferecendo alguma coisa diferenciada, como é o caso da assinatura de fralda. Quem já tinha pensado em fazer uma assinatura de fralda? Então, são negócios que é como eu disse, estão sumindo quem está no meio disso. Quem está no meio de fazer essa ponte vai sumir. É a mesma coisa de você agendar uma viagem, você nunca mais vai procurar uma agência de viagem. Porque hoje você tem todas as plataformas que te permitem avaliar qual é o lugar que você vai, quantas estrelas tem o seu hotel, todas as avaliações. Então você já sabe exatamente o que esperar nesses locais. Outro tipo de serviço de mobile commerce é para produtos. Então quem nunca comprou um produto na internet ou usando aplicativo? Então você consegue comprar desde pizza, esse é outro aplicativo que a Mobile Trio fez, Pizza Prime, uma Centauro da vida, um Netshoes, um Mercado Livre. Então são plataformas de venda que te permitem comprar. E com essa compra, ele consegue saber quem é você. Ele consegue saber que o seu nome é João, ele consegue saber do que você gosta, que time que você torce, o que você comprou e quantas vezes você pesquisou antes de comprar. Então, o mobile commerce, ele está englobando tudo hoje. Então, dificilmente não tem alguma coisa que você precise que não tem no Mercado Livre ou que você não consiga achar no Google ou em algum aplicativo. E outra forma muito importante de monetizar, que a gente não poderia deixar de lado, são os games. Os games, eles faturam absurdos, simplesmente vendendo vidas e vendendo fases para você passar. Claro que o desenvolvimento é uma coisa totalmente diferenciada, porque envolve um design totalmente diferenciado, envolve um approach com um usuário final diferente, mas é uma forma em que o seu cartão está atrelado à loja, seja App Store, seja Play Store, seja Windows Phone Store. O seu cartão de crédito está atrelado e permite a criançada comprar vidas e gastar fortunas nesses joguinhos. Então, o mobile commerce, claro, de uma forma macro, tem essas vertentes principais, produtos, serviços, games. E o que tudo isso tem a ver entre eles? O que tudo isso, entre todos esses modelos de aplicação, tem a ver? Primeira coisa é as suas informações. Então, na hora que eu falei para você pensar numa plataforma digital para fornecer ou vender produtos ou serviços, você tem que pensar também no business intelligence que essa plataforma te traz. Porque com isso, você consegue fomentar muitos e muitos negócios. Então, no momento que o usuário fez login na sua plataforma, como o Facebook, por exemplo, eu já sei o nome dele, o sexo, a cidade, a idade, as páginas que ele gosta,
a frequência que ele usa o aplicativo. Se o aplicativo tiver geolocalização, eu sei onde ele mora, eu sei onde ele trabalha. Então, todas as informações que vocês nos dão no momento que você coloca logar com o Facebook, é tudo isso que a gente tem capacidade de saber de vocês. E entrando nisso, a gente abrange agora um pouco do Omnichannel, que tem a ver com essas informações que vocês servem para nós no momento de um login, por exemplo. Então, o Omnichannel, o que é o Omnichannel? Omni, da palavra omnis, do latim, significa para tudo e para todos. E é justamente essa integração do canal físico com o canal digital. É trazer essa experiência unificada para o usuário. Aquele usuário que fez a pesquisa no Buscapé, que comprou em algum aplicativo, ou consultou e foi até a loja para fazer o consumo. Então, o lojista que vê aquele usuário entrando, ele não sabe o que ele passou antes de entrar por aquela porta. Ele não sabe quantas vezes ele pesquisou, ele não sabe quantos produtos ele já experimentou antes de passar por aquela porta. E ele acha que aquela venda é originária do varejo tradicional. Então, o Omnichannel vem para agregar dessa forma, que é para juntar essas experiências do offline e do online, do digital e do físico. E isso tem a ver também, claro, com os wearables. Então, tudo que é wearable agora vai otimizar a compra. Então, o Apple Watch novo, você já consegue fazer a compra por proximidade. O celular já tem contactless, então você já consegue processar o pagamento sem ter o plástico de novo. Então, isso voltando naquele perfil de comprador OmniPay. Então, essa é a era que a gente está. A gente não pode ficar mais pensando em serviços e produtos da forma antiga. A gente tem que pensar nem no amanhã, é no depois de amanhã. Então, é isso que a gente tem que abrir a nossa cabeça. O pessoal tinha me chamado para essa palestra para justamente trazer inovações e para abrir a cabeça de todo mundo que a gente tem que buscar novos comportamentos de pensamento. Então, quando a gente pensa em alguma coisa que talvez possa nunca existir, mas você tem que fazer esse treinamento todos os dias. E é isso que a gente tem que se capacitar aqui nessa Feira do Empreendedor. O Omnichannel, para sintetizar, ele é justamente a compra online integrado na compra offline, que é justamente essa intersecção e a experiência do usuário. Isso gera uma experiência totalmente diferenciada. E aqui eu fiz um paralelo bem interessante para vocês entenderem, claro, de forma macro. Se a gente pensar no consumo total, então o varejo total, online e offline, separando ele por online e offline, a gente percebe que o varejo offline, ele tem, como eu disse, aquele usuário que passou pela porta e o lojista não sabe que ele é um usuário que já fez pesquisas na web. Esse varejo offline, ele tem um impacto das vendas com influência da web. E o que isso acontece? Acontece que mais ou menos 75% do mercado tem alguma coisa a ver com o digital. Seja ele inteiro feito digitalmente, ou seja aquela busca que você fez e comprou na loja. Então, essa é a magia. Essa é a magia do Omnichannel, e essa é a magia de escolher o canal certo, de escolher o produto e serviço certo. Então, os negócios digitais hoje, via aplicativo, via web, não são mais uma tendência, já é uma realidade e já é uma necessidade. Então, quem estiver pensando primeiro em soluções PDV, em soluções físicas, pensa antes em alguma coisa soft, uma coisa software, uma coisa prática. E é assim que eu entro no tema do BOPS. O BOPS, que é você comprar na internet e buscar na loja. Então, Buy Online, Pick Up in Store. O que é o BOPS? O BOPS é aquele usuário que, por exemplo, o aplicativo da Centauro que eu mostrei, é aquele usuário que baixou o aplicativo, foi impactado, colocou lá qual é o time que ele torce, fez algumas pesquisas, tudo bem, deixou de lado. Depois ele pode ter sido impactado por redes sociais ou um remarketing para ele consumir aquele produto que ele pesquisou, beleza.
ele resolveu comprar aquela camisa de futebol que ele tanto queria. Ele comprou aquela camisa e o aplicativo falou, pô, se você retirar na loja, você não paga o frete, e eu ainda te dou um desconto. Claro, porque para a loja é sensacional, eles já utilizam o espaço físico deles, eles não precisam transportar, eles não precisam correr risco da carga ser roubada, extraviada, quebrada, danificada. Então, ele faz com que o usuário vá até a loja. Aí que está o segredo. Quando a loja consegue trazer o usuário para a loja, o usuário online para a loja, é aí que a magia acontece. Por quê? Esse é o procedimento. Então, ele faz a compra, ele seleciona qual é a loja que ele quer buscar o produto e ele retira o produto. Na hora de retirar esse produto, é o que a gente chama dos 3 Is. Você só tem uma oportunidade para fazer isso, tá? Que é a inteligência, a impactação e a interação do usuário. Primeiro, a inteligência. É o Business Intelligence que eu venho falando. Que é saber que aquele usuário que chama João, que torce para aquele time, que pesquisou aquele produto, que comprou aquela camiseta, na hora que ele entrar na loja, eu vou saber tudo disso dele e vou falar, ô, você que veio retirar essa camiseta, não quer comprar um meião também com 20% de desconto? Isso otimiza muito as vendas, que é saber quem é esse cara. Então, na hora que eu tenho esse Business Intelligence do usuário, eu consigo fazer uma impactação assertiva para ele. Se ele comprou uma camiseta do Palmeiras, eu não vou oferecer uma camiseta do Corinthians ou um meião do Corinthians. Então eu preciso saber disso, porque isso é delicadíssimo. Porque se ele comprou alguma coisa, seja uma camiseta do Palmeiras para dar de presente, mas ele é corintiano, isso também é uma coisa importantíssima para a gente saber. Porque eu não vou oferecer uma coisa que ele não quer e não vai comprar mais de uma vez. Então, por isso dá assertividade. Por isso que você tem que ter essa assertividade na impactação dos usuários. E aí você faz uma interação. Se você passou por esses 2 primeiros Is, a interação acaba se tornando muito mais fácil. E se ele não comprar naquele dia, ele vai voltar e vai comprar de novo em algum outro momento. Então, esse é o BOPS. Isso já é uma tendência, já é uma realidade dos grandes atacadistas e varejistas dos Estados Unidos. Está chegando no Brasil com muita força para esse segundo semestre e para o ano que vem também. Então, isso otimiza muito o estoque, isso otimiza muito a logística das lojas e das multimarcas. Agora eu queria contar um pouco o que a gente fez. Não adianta eu ficar passando esse monte de informação para vocês e vocês ficam se perguntando como usar isso. Então eu queria contar um pouco de um case muito bacana que a Mobile Tio foi responsável. Foi uma loja conceito do açaí atacadista. Então todo mundo conhece o açaí atacadista, conhece o tamanho das lojas deles, que é um mundo, na verdade. Então, com o açaí atacadista, a gente foi chamado para criar uma aplicação modelo, para criar uma loja conceito, que foi o que eles chamaram. E foi um grande desafio. E o que a gente não conseguiria fazer para se tornar um modelo mesmo, nada teria sido feito sem a ajuda do iBeacon. O iBeacon ele é um sensor pequenininho assim, que ele tem essas 4 partes, então ele inteiro integrado fica desse tamanho, onde a gente posicionava nas gôndolas de consumo dentro da loja. Mas o iBeacon, ele é, só para explicar para vocês o que ele é um sensor Bluetooth e ele se comunica com a aplicação no momento que a pessoa está usando o aplicativo dentro da loja. Então isso é para interação com o loco. Então, em feiras, eventos, estádio de futebol, shopping center, atacadistas, varejistas, onde concentram muitas pessoas e aglomerações de pessoas, é onde a gente usa o sensor do iBeacon. E nesse caso do açaí atacadista, foi muito interessante, porque o Beacon, esse daqui é um exemplo do que o Beacon é capaz. Então, no momento que você se aproxima daquela gôndola, ele percebe quem é você, ele percebe o que você tem na sua lista de consumo do aplicativo e ele pode te dar um desconto, só sabendo pela proximidade que você está do produto.
Então, voltando para sair atacadista, o que a gente fez foi exatamente aquilo que eu falei anteriormente. A gente impactava os usuários, seja na internet, seja em loco, para baixarem o aplicativo. No momento que eles baixavam o aplicativo e faziam o famoso login com o Facebook, e nos davam todas as informações dele e começavam a navegar e usar o aplicativo, ativando a geolocalização, por exemplo, que é uma coisa importantíssima, que é quando a sua geolocalização está em background, o usuário está captando todos os dados do que você faz. Então, se você fica 8 horas naquele local de madrugada, ele sabe que aquele local é sua casa. Ele sabe que você passa a tarde inteira naquele mesmo local, ele sabe que é naquela região que você trabalha. Então ele já vai conseguir identificar quais são as lojas que têm a ver com o seu perfil para poder te oferecer alguma coisa específica. E no momento que ele está dentro da loja e ele ativa o Bluetooth e ele se comunica com o aplicativo, o que acontece? Eu sei que você colocou uma Coca-Cola no seu carrinho de compras, então eu vou lá, te ofereço cupom de desconto de 20%, talvez, porque não? Que você chega no caixa e você consegue já pagar com esse desconto. E isso é para inúmeros produtos, tá? Essa é a magia de entender o que a gente faz. Essa é a magia de entender como o mercado digital vem ajudando nas vendas e como o mercado digital vem superando o mercado offline. Agora, para vocês entenderem mais ou menos o que acontece quando vocês ativam alguma coisa dentro da aplicação, então, como eu disse, se você permite sua geolocalização, ativa suas notificações push, e você tem esse uso contínuo do aplicativo, a gente vai conseguir entender e conseguir traçar uma geofence dos locais que você vai para conseguir te impactar no momento certo, na hora certa, sem ser chato. Então eu vou saber quantas vezes você vai ao supermercado, eu vou saber o seu histórico de compras e vou conseguir ter acesso ao que você mais costuma comprar. E com isso, eu vou saber qual é a frequência que você faz isso e vou te oferecer coisas diferenciadas ou produtos agregados. Então, se eu sei, por exemplo, que você sempre compra pão e dessa vez você não colocou na sua lista, eu vou te oferecer um desconto. Então, são esses formatos que permitem que você consuma mais e nem sempre você perceba isso. E essa é a diferença de você também ter uma lista de consumo pronta para ir no supermercado ou só ir aleatoriamente. Você gasta muito mais. Todo mundo sabe disso. E no momento em que você usa o aplicativo com uma certa frequência, você gera um histórico na plataforma. Gerando esse histórico na plataforma, eu consigo saber que você sempre comprava Coca-Cola e você se aproximou de uma gôndola da Coca-Cola e foi rapidamente se afastando dela, provavelmente você não pegou nenhum produto. Mas eu vou te impactar falando que eu estou te dando desconto para você voltar lá e comprar aquela Coca-Cola. Então, são mínimos detalhes que, estudados com inteligência e assertividade, permitem que a empresa consiga entender exatamente o que você quer e exatamente quem é você. Então isso é importantíssimo. E na hora que você habilita a notificação push, olha só, aquele simples aviso que ele fala, o aplicativo vai te habilitar, vai te enviar notificações push. Isso é um mundo pra gente. Por quê? Quando você habilita a notificação push, eu consigo fazer essa interação em loco, usando os iBeacons. Eu consigo traçar uma geofence, que eu vou mostrar para vocês, e eu consigo fazer interações programadas. Então, no Dia das Mães, por exemplo, eu consigo selecionar todos os perfis de mulheres que são mães e impactar elas especificamente naquela semana do Dia das Mães, ou no Dia dos Namorados, ou no Natal, ou em datas sazonais, ou não, sabendo que aquela pessoa faz tempo que não vai consumir no supermercado, porque eu identifiquei que ela foi lá. Então, com essas informações eu consigo impactar o usuário, eu consigo aprender cada vez mais com ele, de acordo com o histórico de uso dele dentro da plataforma. O Geofence que eu comentei, ele é justamente isso daqui. Então imagina que a loja está bem no centro desse polígono.
quando a loja está bem no centro desse polígono, eu consigo fazer com que esse polígono, no momento que o usuário entra dentro desse polígono, ele é impactado com alguma notificação, alguma promoção, algum cupom, alguma coisa desse sentido. Claro, não adianta eu abranger para São Paulo inteiro, porque também não vai ter sentido. É aquela velha história de quem faz tudo não faz nada. Então eu preciso selecionar qual é o polígono que eu quero usar. Então, por exemplo, aqui é um bairro. Então, no momento que você entrar naquele bairro, você vai ser impactado. Se você, claro, tem um aplicativo do Açaí Atacadista instalado. O BI é todas aquelas informações que eu venho falando, da importância que elas têm para a gente, da importância que elas têm no momento que você dá essa informação do uso da aplicação. Tudo que o aplicativo, tudo que o sistema, tudo que o algoritmo aprende de você, ele fica cada vez mais inteligente. E com essa inteligência é o que permite te dar um brinde ou te dar um cupom promocional de acordo com o produto específico que você usa. Eu não vou dar um cupom promocional para um Gillette para barbear para um público feminino, por exemplo. Da mesma forma que eu não vou dar de absorvente para o público masculino. Então, são pequenas coisas que a gente precisa saber que é o Business Intelligence que faz. E as zonas de calor. As zonas de calor é um fator importantíssimo dentro do varejo. Então imagine que eu tenho no varejo um monte de beacons desses espalhados. E esses beacons, eles se comunicam entre si. E em campo aberto ele consegue captar o sinal do seu celular, ao contrário, o seu celular consegue captar o sinal do beacon em até 70 metros. E isso, o que possibilita eu fazer? No momento que eu tenho todas as gôndolas mapeadas dentro de um atacadista, eu consigo saber que você permaneceu 30 segundos naquela gôndola de frutas e 5 minutos naquela gôndola de doces, por exemplo. Então isso me gera as zonas de calor. As zonas de calor, eu consigo saber quando o usuário entra na loja, se ele virou para a direita ou se ele virou para a esquerda. E isso me gera um fluxo macro, aonde o Açaí Atacadista começou a negociar os locais das gôndolas com os fornecedores de acordo com os beacons e de acordo com a presença dos usuários em cada local mais popular. Então, ele chegava, por exemplo, para a Coca-Cola e falava: você deve ficar nessa gôndola, você vai pagar tantos por cento a mais, porque aqui tantos por cento a mais de pessoas ficam paradas, ouviram e são impactadas por essa gôndola. Então, as zonas de calor dentro de um estabelecimento, dentro de um varejista, dentro de feiras, a gente já fez isso bastante em feiras e eventos, também em feiras como essa, para a gente conseguir identificar aonde o usuário ia no momento que ele se credenciava, para saber aonde colocar os melhores estandes na entrada. Por isso que vocês, na hora de entrar, tem logo de cara os melhores estandes para visitar. E eu gostaria também de passar um vídeo breve sobre um pouco o que a Mobile Tool faz e como a gente consegue entrar nessa magia e aprender cada vez mais com os usuários e fomentar cada vez mais os negócios. E é exatamente isso. Então, concentre-se nas coisas boas, que essa parte de inteligência, todos vocês empreendedores, a Mobile Tool está à disposição de
de todos nós. Agora, só para concluir mesmo, em cima de tudo isso que eu falei, que a gente consegue visualizar as oportunidades digitais, primeiro entender qual que é o ecossistema que eu quero participar. Então, seja de varejo, seja de digital, seja de venda de serviços, seja de venda de produtos, eu preciso entender qual que é esse ecossistema que eu quero começar. E na hora que eu for começar, isso é uma cultura que o americano preza muito, e aqui a gente faz pouco, que é o lean, que é começar enxuto. Então, é você começar com aquela solução da sua casa, é começar com um portal, é começar com um blog, é começar entendendo, ver qual que é a recepção daquilo que você está fazendo. E depois que você começa a ver qual que é essa recepção que você tem, e você vai alinhando quais são os pontos que você precisa alinhar de acordo com a resposta dos usuários, você começa a fazer os testes AB. Então, nesses testes AB, você começa a identificar onde estão suas oportunidades, a identificar onde estão seus riscos, onde estão os seus defeitos, para aprender com eles. Então, para empreender, da mesma forma que a gente começou, eu estava entrando aqui hoje, que em 2011, eu vim aqui nessa feira com o meu sócio, e a gente até tomou uma multa, a gente parou num lugar proibido, mas a gente não tinha a menor ideia do que a gente queria fazer. E, graças a Deus, eu estou aqui hoje, mas eu estou aqui porque eu gostaria de servir de inspiração para vocês, porque a gente fez exatamente esse passo. Entender o ecossistema, começar enxuto e fazer os testes AB de como a gente imaginava que as coisas deveriam ser. E, realmente aqui foi o começo de tudo. Então é um orgulho, é um privilégio poder participar aqui hoje e estar aqui com vocês e lembrar de uma frase muito importante, que isso na verdade precisa ser a primeira frase que vocês vão se lembrar sempre, que é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Que tudo isso dá trabalho, e se não der trabalho é porque está tendo alguma coisa errada, e com a transpiração é o que você vai conseguir criar as coisas que você sempre imaginou. É você conseguir criar algum produto que todo mundo possa usar, é você conseguir criar alguma coisa que seja disruptiva para o mercado. Então, essa é a inspiração que eu e a Mobile2U queremos trazer para vocês hoje. E agradecer pela atenção e participação de todos. Eu trouxe uns brindes da Mobile2U, só que eu não trouxe muitos. Então, eu vou distribuir, vou pegar, e tem espaço para perguntas também, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Eu vou pegar o brinde e eu vou deixar o microfone para você então, já para fazer a primeira pergunta.